Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa programação do Maio Humanizado 2026. Durante muito tempo, as pessoas olharam para a produtividade, as empresas olharam para a produtividade, metas e performance, sem perceber que tudo isso passa pelas relações humanas. Hoje, quando falamos de fatores psicossociais, estamos falando sobre a forma como as pessoas vivem o trabalho diariamente. Porque ambientes adoecem, mas relações também podem curar, fortalecer, engajar e transformar culturas de trabalho. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a nossa convidada super especial, Ceciliane Alves. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Verusca. Obrigada. É um privilégio, viu? Estar aqui com você, fazendo parte desse projeto, desse movimento de comunicação, de reflexão sobre essas questões do mundo do trabalho, principalmente nesse papel dos gestores, né? Um papel tão importante em todo esse processo de relacionamento e desenvolvimento de pessoas. Então, fico muito feliz com o convite, agradeço, espero poder contribuir com a qualificação desse fórum aqui, com o diálogo com você e com as pessoas que acompanham. Ai, muito obrigada, Ceciliane. Um prazer ter você aqui. E eu quero pedir já que a gente possa começar, né, com você se apresentando, né? Diga aí pra gente quem é a Ceciliane Alves, para que todo mundo possa te conhecer. Bem, eu sou uma profissional da área da educação, eu tenho a felicidade de atuar nesse lugar tão importante, né, em todas as sociedades, aqui no Brasil, um lugar tão vigiado, tão cuidado por tantas pessoas, enfim. Quando a gente fala do mundo do trabalho, a gente pressupõe uma experiência educacional que qualifica, que prepara nas dimensões acadêmicas, enfim. Mas são tantas outras camadas, né, que a gente vai constituindo aí a convivência familiar, a sociedade também nos forma, né, para a gente chegar nesse momento de exercer uma função profissional, de fazer o que gosta. E eu tenho esse privilégio de trabalhar na educação com muita alegria. Comecei muito cedo, né? Fiz aí uma graduação em letras, depois fui me especializando. A minha formação acadêmica sempre caminhou junto com o meu desenvolvimento profissional. Eu fui aproveitando as oportunidades e construindo vínculos com a universidade em todos os cargos, em todas as funções que ocupei. E eu sempre fiz disso uma marca, né, na minha trajetória profissional, resguardando a importância da formação também. E acabei atuando em empresas de educação, na FTD Educação por muitos anos, trabalhei nos estúdios Maurício de Souza, sempre na produção editorial, na produção de conteúdos educativos, enfim, construí aí uma carreira muito preocupada com o desenvolvimento das pessoas, com a educação ao longo da vida, e continuo atuando nesse setor na minha consultoria, a Targa Consultoria Educacional, fazendo mentoria, participando de conselhos e de momentos formativos como esse. Que maravilha! Nossa, que legal que você trabalhou com o Maurício de Souza. Que fantástico isso, né? Um privilégio, né? Sem dúvida, um grande líder, foi uma grande escola, ele é sem dúvida um modelo muito inspirador. Que legal. E você, nessa sua jornada, você começou a liderar quando? Muito cedo. Eu acho que assim, fazemos parte aí de uma geração que começou a trabalhar cedo, né? Um país que nos É. incentivava esse movimento e eu aproveitei oportunidades, enfim. Nessa minha primeira jornada aí nos estúdios Maurício de Souza, eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas já da área editorial, né, do licenciamento dos personagens, para as revistas e para os livros, descobri a área editorial, as editoras, fiquei encantada e de lá fui para o mercado editorial. E já na Maurício de Souza, antes da minha transição, eu já ocupava um cargo de gestão, né, desse setor editorial. E Uhum. assim continuou. Então, com 20 e poucos anos, eu já liderava uma pequena equipe de produção editorial, depois fui assumindo áreas maiores, coordenando processos de produção editorial, por conta de ser nesse ambiente de produção de livros para educação básica, principalmente, com muitos professores e professoras que atuavam também na produção de conteúdos. Então, foi uma grande escola para mim, esse ambiente editorial, né? Atuar na gestão num processo criativo e produtivo de conteúdos e de conceitos. E aí segui, continuei a minha carreira gestora até chegar aí aos cargos executivos de direção
na área educacional, na área de produção editorial e nos últimos tempos, claro que o grande impacto das tecnologias, então atuar na gestão de plataformas, de conteúdos educacionais, enfim. É uma carreira longa, porque muitos anos se passaram, né? A gente foi aprendendo muito, mas começou cedo, assim, resumindo, são aí para mais de 30 anos na Uau, gestão. uau, que incrível! E não parece, né? Você parece tão Ah, jovem. Que bom, generosidade sua. que coisa boa, Ceciliane. E nessa jornada, bom, várias coisas me surgem assim, conforme você vai falando, né? Várias coisas me vêm à cabeça que acho que você traz muita questão da educação, que eu sou uma educadora também, né? E eu sei a importância da educação para qualquer idade, né? Em qualquer fase da vida, em qualquer situação. E eu queria colocar um pouco de luz assim sobre as lideranças, sobre os executivos, já que você, né, foi executiva também, é executiva. E qual é que tipo de educação você entende, né, que se aplica para a liderança nos dias de hoje? Porque a gente sabe que mudou bastante, né? Verdade, Perusca. Eu acho que o papel da liderança vem sofrendo grandes mudanças em diversos segmentos do mercado, mas também eu acho que tem coisas boas têm acontecido. Eu acho que as novas gerações que chegam aí e que encontram organizações aí de modelos muito rígidos e tradicionais acabam tendo Uhum, problemas, inclusive no engajamento, em é. estabelecer vínculos com o negócio. Exatamente por modelos de gestão que estão bastante ultrapassados, muito hierárquicos, muito distanciados, muito apegado a processos e recursos, e sem esse olhar para as pessoas, né? Para essas novas gerações que estão aí convivendo, esse convívio intergeracional é uma oportunidade riquíssima de crescimento, tanto para os gestores mais maduros, experientes, quanto para os jovens que estão chegando com conhecimento, com sede de conhecimento e querendo novas experiências. Então, convida o gestor também a se reciclar, a entender que esse processo é um processo de troca, de crescimento mútuo. E Uhum, acho que se tem um papel aí que os gestores podem ocupar é nesse lugar de valorização de um processo educativo em parceria com a experiência, com a prática, com os novos saberes, né? Eu sou uma defensora, assim como você, que é da área de educação também, com os processos educativos formais, com o vínculo com a pesquisa, com a universidade, também considerando a possibilidade do campus e da universidade se favorecer com essa experiência do mundo do trabalho. Não é uhum. um caminho de uma via só, eu sempre falo isso. A organização pode aprender com o espaço educativo, acadêmico e da pesquisa, e a universidade também. Eu acho que ambos têm uma oportunidade dessa oxigenação, dessa inovação, da gente implementar o processo de aprendizagem com perspectiva do erro, do ajuste, da reorganização da rota, né? Então, eu acho que se tem algo que pode ser agregado em termos de educação, é essa abertura da educação aprender com o mercado e do Uhum. mercado aprender com a educação. Acho que é uma das possibilidades. Perfeito, perfeito. Até porque me ocorre assim que uma das demandas que a gente tem, né, no mercado é justamente por evidências, né, daquilo que. E acho que essa troca. E a liderança é muito faminta por isso, você não acha? Né? Os líderes em geral, eles têm muita necessidade de entender o porquê das coisas, né? Então, quando a gente apresenta algo que é muito subjetivo, por exemplo, estamos falando sobre humanização no trabalho. Mas quem disse que isso dá resultado? Né? Então, é claro que a gente tem várias pesquisas, né, mas os líderes em geral, eles precisam que isso seja comprovado, né, para que eles possam se arriscar em colocar em prática algo, né, que está sendo dito que gera resultado, mas eles precisam de mais evidências, e eu acho que essa combinação da academia, né, com o mercado de trabalho realmente pode dar muito bom. Verdade. A gente tem razão. Como liderança, a gente requer, e nós somos cobrados disso, né, Verusca? Exato. Dados, analytics, não pode ser intuitivo e nem romântico, porque tem uma visão romântica da educação, né? Ela vem a Sim. educadora de novo, né?
Você tem que comprovar essas hipóteses, e isso é muito do mundo da pesquisa, né? É. Você ter hipóteses, você testar, você comprovar, você melhorar a solução, o produto, isso migra do mundo da pesquisa e da universidade para o mundo organizacional, Aham, né? Não é só tentativa e erro, a gente tem que comprovar hipóteses quando a gente desenvolve uma solução nova. Então, acho que sim, nós somos cobrados disso e é um recurso muito importante a ser usado. E, assim, qualquer papel de liderança, eu acho que qualquer líder é um educador. Eu acho que a uhum, gente entra aqui num ponto, assim, de que a liderança, independente da maturidade, do estágio de vida, de que segmento você atua, se você tem liderados, tem equipe, você é uma inspiração, você é uma referência, você tem que exato. ser, né? Então, Sim. você é educador, você também educa. Educa para possíveis lideranças, né? O que a gente quer é que as pessoas que trabalham conosco, elas se desenvolvam, elas cresçam, elas também liderem projetos, outras pessoas. Então, a gente tem essa função de também ensinar caminhos seguros, assertivos, concretos, para quem a gente lidera, para que eles também aprendam a desconfiar das coisas, testar, né? Não colocar em risco o próprio negócio onde eles Uhum, atuam. exato. Nossa, você traz um ponto muito importante, né? Que é o papel do líder como educador. E é interessante, né? Porque eu sou educadora, né? Professora, principalmente, já tem mais de 20 anos. E eu brinco que, tipo, a minha brincadeira preferida era dar aula, quando eu era criança. Coisa de Então, professor mesmo. então eu sempre fui professora, sabe? Embora eu seja psicóloga organizacional, enfim, né? Atuei aí em RH, em grandes empresas, mas a minha paixão pela educação, ela sempre permeou toda a minha carreira, sabe? E quando eu mais aprendo é quando eu ensino. E aí eu percebo, e aí fazendo uma, né, uma relação agora com a liderança e esse tema que você traz, né, do papel do líder como educador, talvez realmente seja um bom processo de educação para a liderança, não ser uma liderança educadora. Verdade. Sabe que eu acho que nem todos se percebem assim. Quando a gente está em ambiente de educação, produzindo materiais, livros, então todo mundo já se situa um pouco aí como educador, mas em outros segmentos de mercado, né, Verus, que você trabalha com vários, nem sempre essa percepção é tão evidente. Não, é. Eu acho que isso imprime uma camada, um nível de comprometimento e de responsabilidade um pouquinho diferente, porque aí você começa a se ver responsável pelas pessoas, né? Para além Aham, do negócio e do resultado, que eu acho que é uma consequência de um trabalho com esse nível de comprometimento, mas a gente saber também que a gente tem um comprometimento com a formação daquelas pessoas, né? Com o desenvolvimento delas, que às vezes chegam muito jovens, estão ali, né, começando a vida, que tem carreira, vida longa, né? A gente tem uma expectativa de vida maior, enfim, eu falo, aham, né? Os jovens, a aposentadoria vai demorar um pouco mais. Eu só nem sei se vou me aposentar. Eu falei, o importante é viver o agora e viver plenamente. Então, uma longa carreira, no mínimo, todos terão. sim. E a gente ter esse entendimento de que pode contribuir com isso, e eles também nos veem dessa forma. Eu acho que estabelece um outro nível de relação aí bem interessante, né? Com certeza. É talvez o único cuidado, aí pensando, né, para fazer essa repaginação da liderança, que é bem interessante. O único cuidado é que tipo de educador, né? A gente precisa ser como líder, né? Não o educador rígido, que você até usou essa palavra, né, antes, Hum, sem a rigidez do que a gente conhecia como educação no passado, né? Mas com a flexibilidade, né, de um processo de aprendizado mais, enfim, mais flexível mesmo, né? Mais de dupla mais recíproco também, né? Porque enquanto eu ensino, eu também aprendo, e é um papel meio que de mentoria também, você não acha? verdade, verdade, Verusca. Eu acho que esse é o convite para que as lideranças mais experientes, que geralmente estão nesse papel porque têm expertise em suas áreas aí de atuação, estejam abertas a essa contribuição que a juventude do mundo do trabalho traz, né? Então, esses modelos mais fluidos, organizacionais, menos hierárquicos, mais horizontais mesmo, né? Então, isso, eu acho que quebrar essa rigidez
e dar essa abertura para essa relação, não quer dizer que vai aprender menos, não quer dizer que você vai realizar menos, não quer dizer que você vai perder poder, né? Porque tem É, uma coisa do poder, do meu cargo, da minha função, diretor, né? CEO, CFO, enfim, para quem chega, aquele pedestal. Não, acho que hoje não cabe mais, né? Eu acho que a gente está vivendo uma revolução tecnológica, a inteligência artificial chegando aí, reconfigurando o modus operandi das organizações, o jeito de fazer, acelerando processos e propondo realmente uma fluidez, né, que o Bauman tanto nos avisou das relações é, fluidas. E essa fluidez, ela tem essa horizontalidade natural, né? exato. É. Então, acho que é um convite para também não cairmos nessa prepotência da liderança, né? Porque nós vivemos, assim, eu acho, quem tem um pouco mais de experiência, essa visão de hierarquias muito autoritárias, muito empoderadas, muito distantes, porta fechada, É, muito protocolar. Eu acho que isso tem que ser revisto nos dias de hoje, porque a gente tem enfrentamentos aí com questões também de questões emocionais no trabalho, legislações chegando e convidando as empresas a também cuidarem desses aspectos, porque a gente quer pessoas saudáveis, felizes, produtivas. É difícil essa idealização toda, mas tem que ser um comprometimento nosso em todas essas dimensões, né? sim, é uma mudança de cultura, né? É, a gente está passando por um processo bem intenso, né? E meio que a fórceps, eu diria, né? É de uma mudança cultural mesmo do que a gente entende que é trabalho, né? Daquilo que a gente entende como trabalho. E os líderes têm um papel muito fundamental nesse processo, né, de atualizar esse entendimento sobre o trabalho, né, sobre o que é trabalho. Antigamente, trabalho era algo muito exaustivo, né? Trabalho significava meio que uma tortura, até porque a palavra vem disso, né? Vem de um instrumento de tortura. Mas hoje o trabalho ele é muito mais conectado a propósito do que a sobrevivência, né? Como era antigamente. E aí essa configuração ela faz com que o jeito de trabalhar também precise ser atualizado. E aí eu percebo que você é muito voltada, né, para essas relações de trabalho de qualidade, né? E na sua carreira, né, o que que você percebe que funcionou dessa forma, né? Considerando estas relações, considerando o propósito que o trabalho tem na vida das pessoas. Legal, uma excelente pergunta. Eu posso me considerar uma pessoa privilegiada porque, como eu falei, eu comecei cedo e comecei numa área que me encantou, né? Eu fui confirmando isso aí na minha caminhada. E tive a oportunidade de ter líderes que me incentivaram, me provocaram, me instigaram, acolheram aí as minhas aptidões, as minhas competências, me ajudaram a descobrir outros espaços, enfim. Então, eu me inspiro muito no que eu vivi, nesse privilégio dessas lideranças que foram inspiradoras. É claro que eu tive também lideranças que não foram modelos que eu seguiria em nenhuma fase da minha vida. Né? Veja, uma carreira longa, né? Eu passei por vários modelos, né? De liderança e mesmo tempos com configurações distintas, enfim, mais profissionais que têm o seu perfil, né, de liderança muito ali enraigado. E a gente vai aprendendo, tipo, isso não é o que eu quero ser quando crescer, né? Essa É, questão mais autoritária, e não é só o autoritarismo, às vezes existe uma relação muito amigável, muito fluida, mas que no fim impõe limites, não deixa você crescer, não estimula o crescimento, não partilha, não divide. Acho que eu tive experiência com lideranças que tinham temores da equipe crescer, de ficar maior do que essas pessoas. Então, é ruim, porque isso empobrece, entristece, adoece as pessoas. Então, acho que, no geral, eu tive muito mais sorte do que problemas, com lideranças, benéficas e bastante inspiradoras. E as que não foram, me inspiraram também no que não ser.
né? Em como não fazer. Eu acho que a gente precisa ficar atento também ao que a gente não quer ser quando É crescer, verdade. quando no meio da nossa carreira, né? Não se deixar iludir, nem encantar, porque essa coisa de poder, de cargo, são coisas passageiras, né? Você está ali na empresa, daqui a pouco está em outra, ainda mais agora, né? Ninguém fica muito tempo nos lugares, acaba constituindo carreiras diversas, faz dois tipos de coisas diferentes. Enfim, as É. relações são muito fluidas. Mas eu acabei me beneficiando muito desses estímulos, desses incentivos. E se tem uma coisa que eu gosto de valorizar na minha carreira, foram as oportunidades que eu tive de trabalhar com jovens em formação. Então, em programas de estágio, por exemplo, eu sempre tive programas de estágio na empresa. Uhum. Então, ter a oportunidade de receber os meninos ainda na universidade, no primeiro, no segundo ano, fazendo seu projeto de vida, o que vão trabalhar, eu acho que isso foi um exercício interessante para eu poder validar essas hipóteses, né, Verusca? Porque eu falo aqui de coisas que eram hipóteses, de que dariam certo, que ajudariam na carreira deles e que foram testadas nesses programas. Eu acho que programa de estágio e de formação e desenvolvimento de pessoas, programas realmente estruturados e sistematizados nas organizações, elas ajudam muito a qualificar a liderança Uhum. também, além de Sim, formar, né, sim. Uhum. novos, colaboradores. Então, eu também atuei aí, foi muito legal. E, assim, tive oportunidades, falando aí da minha experiência, de liderar pequenas equipes e grandes equipes, né? Eu cheguei a liderar a área de educação, por exemplo, com representantes no Brasil inteiro, né? Núcleos nas diversas filiais. E aí eu acho que eu vivenciei uma experiência de uma gestão à distância. Nossa, Mesmo com muita desafiador. tecnologia, você não está no campo, né? Pensando em escola, na quantidade de escolas que você tem. Então, ter as consultoras educacionais, trabalhando, cumprindo visitas a escolas no Brasil inteiro, viajando, e como você está presente na vida da sua equipe, ela estando lá no campo, enfrentando várias situações. Então, acho que isso exige um tipo de vínculo que não é apenas protocolar, né? O processo, as agendas, os despachos, enfim. Aí sim entra essa gestão humana e humanizadora que você defende nesse espaço, porque você não está ali o tempo inteiro, não é como um expediente que a pessoa está com você, desligou o computador, ela está no mundo, né? Enfrentando É. situações diversas. E ela sentir que você está junto, né? Porque você representa a organização, que Uhum. ela está amparada pela organização, que a gente está junto ali naqueles enfrentamentos. Eu acho que exigiu algo diferente de mim, né? Eu tive que exercitar essa presença significativa, mesmo sem poder estar ali. É claro que a gente tinha os nossos encontros, né? Os momentos. Mas não ficarem isolados. Isso acontece em muitos segmentos, né? Você tem equipes no Uhum. campo Sim, e eu acho que manter essa conexão foi uma experiência diferente. É claro que ela foi super potencializada depois da pandemia, onde a gente sim. ficou hiperconectado e ficou igual para todo mundo. Todo mundo estava É. longe, mesmo estando perto. Mas tem natureza de trabalho que tem essa solidão na ponta. Mas ele tem uma liderança, ele saber que ele tem uma liderança, que está preocupado com ele, que está de alguma forma vinculado e conectado, acho que faz toda a diferença. Com certeza. Para mim, Nossa, fez. uma das frases que você traz é que a liderança representa a empresa, né? Sim. E você sabe que eu desconfio que muitos líderes não têm essa noção, né? Não têm essa convicção, talvez, né? Talvez eles entendam, e aí não é por maldade, não, é talvez por uma falta de consciência mesmo, né? E de não compreender a força que o seu papel tem, né? A força que a liderança tem, que a representatividade do líder, né? Da liderança para as pessoas na empresa. E, de fato, até juridicamente falando, né? A liderança representa a empresa, mas eu nem estou trazendo esse aspecto aqui. Eu estou falando sobre a referência, né? Então, a liderança ela representa aquilo que a empresa acredita.
Então, o líder ele tem uma responsabilidade tão grande, né, de levar, inclusive, a própria cultura da empresa adiante, né, aquilo que a empresa realmente valoriza, que diz que é importante para as pessoas. E então, esse papel ele é de um poder, mas não o poder como a gente imagina, né, mas o poder de realmente conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. E, e aí, o que que você acha, né, dessa representatividade, né, de ter um impacto sobre a vida dos outros, né? Porque um colaborador ele volta para casa com a imagem da liderança ainda na cabeça dele, porque demora para a gente se desconectar do trabalho, né? Sim, você tem razão. E as coisas se misturam muito, né? Eu Muito. falo que eu não sou muito fã dessa departamentização do ser humano, tipo a sua vida profissional, a sua vida Sim, pessoal. Eu só tenho uma vida, não sei de vocês. Nós somos, né, essa figura integral que tem vida pessoal, que trabalha, enfim, não desliga, né? Não é porque você desliga o é. computador no final do dia que o seu chefe sai da sua cabeça, o seu cliente sai da sua cabeça. Não é, tá tudo ali, faz parte da nossa vida. Eu acho que essa consciência de que o líder, ele faz parte da vida da sua equipe, ele é uma parte importante, porque decisões importantes da vida das pessoas são conduzidas por uma liderança. O Uhum, trabalho ocupa um grande espaço da nossa vida, né? Um é. grande espaço mesmo. Então, é um lugar muito delicado de você contribuir ou de você atrapalhar, né? Uhum, É, quando você falou para pensar na minha carreira e pensando em lideranças que não foram tão inspiradoras, e aí falando desses lugares de representar uma instituição e ser você, a gente enfrenta muito liderança a gente fala no campo, é gestão em causa própria, gestão da própria pessoa. Então, ela faz uma gestão muito pessoal da carreira dela, das aspirações dela. E toda organização tem uma identidade. E é uhum, aquilo que você falou, hoje a gente trabalha muito mais por propósito, a gente busca esse propósito que responda ao nosso propósito de vida, aos nossos valores, né? Então, quando acontece esse match, né? Quando acontece de você estar numa organização que você comunga dos mesmos valores, que você comunga daqueles propósitos, aí você representa. Alguns dizem vestir a camisa, colocar o crachá, mas enfim, você representar bem essa organização, porque ela é um pouco de você. Você é um uhum, pouco dessa organização. E não tem nada de mal nisso, misturar a vida pessoal com profissional. uhum, Eu acho que a gente é uma pessoa só, né? A gente tem que ter um lugar do trabalho, um lugar da diversão, um lugar da família, o tempo para tudo isso, aprender a cuidar desses tempos, mas entendendo que é uma pessoa só que está ali. E essa gestão mais individualista, da própria carreira, em detrimento de equipe ou da organização, ou dos objetivos da organização, pode ferir bastante esse processo de uhum, relação e de respeito ao outro, de considerar, né, essa horizontalidade que a gente está falando aqui. Eu acho que é um dos problemas que podem ser encontrados aí em perfil de gestão, né? uhum. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse ainda é o padrão. Né? Ainda é o padrão. A gente tem algumas exceções já, né? Líderes mais conscientes, mais maduros, emocionalmente, né? Falando, mais maduros. Isso já tem gerado impacto positivo nas empresas e que, obviamente, esses líderes eles passam por um processo de educação para eles serem assim, né? Eles precisam passar por um processo de desenvolvimento, né, para eles se tornarem esses líderes que compreendem que aquela pessoa que trabalha ali, ela é uma pessoa, né? E não existe essa separação entre o que é pessoal e profissional, porque nós somos e você sabe que eu acho que a minha internet ficou ruim para você ou não? Tá tudo Ela certo? deu uma congelada, mas foi breve, Tá. voltamos. Que veio um sinalzinho aqui, mas tá tudo certo agora. É, e nessas mudanças todas que a gente vem tendo agora, né, de atualização de normas de segurança, né, que agora a principal norma, né, regulamentadora, né, da segurança do trabalho, ela teve uma psicossociais que são justamente os fatores de relacionamento.
né, aqueles fatores que falam sobre essa relação, né, de trabalho, né, principalmente entre, como juridicamente se diz, né, entre empregado e empregador, né, mas entre líderes e liderados também, né, porque, como você disse, a liderança representa a organização. E a partir de agora, com uma norma como essa, as lideranças vão ter que se atentar mais à qualidade dessas relações, né? A forma de se comunicar, a forma de distribuir o trabalho, né? De organizar metas, objetivos, né? E atividades, enfim, tudo mais. Isso não é novo, né, Ceciliane? Pois Assim, está é, entrando na norma agora, mas isso não é novo, né? pois é. A gente até pensa assim, é uma pena que precise disso, né? De uma É, norma de uma. exato. Mas, de fato, que bom que existe a norma, que bom que existe legislação, que bom que muitas organizações têm os seus protocolos de relacionamento, de ética. Eu acho que isso é valoroso, tem que ter, Uhum, porque a equipe precisa conhecer, né, também os seus lugares, os seus direitos, a liderança, o nível de relacionamento que se espera. Eu acho que as coisas claras e acordadas, elas só ajudam, só contribuem. é. E acho que também essa coisa que você falou, precisa de um treinamento, de uma formação, porque muitas vezes aquela liderança foi constituída por outros processos, por outra história Uhum, de vida, né, que a é. levou a estar ali. Então é importante que as organizações investam nessa reciclagem, nessa formação, nessa atualização desse tom de liderança, de relacionamento, a clareza da comunicação, né, Verus, que ela é fundamental. Uhum, Muitas vezes os processos são feridos, as pessoas são feridas, elas adoecem no trabalho por falta de clareza, de matriz de responsabilidades, né? De, inclusive, coisas mínimas, assim, indicadores de resultados. Acho que a gente sempre fala que os bons resultados têm que ser festejados, os resultados não alcançados têm que ser analisados, vistos, para que a gente exato. possa corrigir, fazer acertos. As metas, elas têm também um papel de incentivo, de dar sentido aos novos projetos, de instigar novas ideias, né? Os desafios, porque nós somos movidos a desafios numa condição de saúde. Se você está bem, Sim. você fica buscando novos desafios, superar alguns limites, aprender a fazer coisas novas de novas formas. Então já é da natureza humana, né? Que é Uhum. quando a gente está muito estagnado ali, está muito parado, está sem perspectiva, precisa ver se está tudo bem com a saúde emocional, com a saúde física também, falta de vitamina, igual com o filho, tá tomando a vitamina, não tá? É isso, a gente precisa estar bem para É. produzir bem, para ser feliz, enfim, dar uma contribuição legal. Então, eu acho que eu sou muito acolhedora aí de normas, de padrões que vêm a contribuir, que geralmente eles surgem a partir de pesquisas, de Uhum. muita observação e de dados, como falávamos agora há pouco. Então, não são normas aleatórias. Profissionais da área estão cuidando disso, né, Verusca? Exatamente, são técnicos, né, especialistas É, que, depois de muita pesquisa, né, eles chegam a essas conclusões e a gente tem dados no Brasil que são assustadores em relação a adoecimento, né, no trabalho, especialmente adoecimento mental. Então, essa norma, ela sofre essa atualização num momento muito importante, né, onde a gente tem aí recordes, né, de afastamentos e a cada ano, né, esses números aumentam. Então, é uma norma muito bem-vinda, com certeza. eu acho que a gente tem uma tradição aí na Justiça do Trabalho das normas e dos cuidados de questões físicas, de saúde física, doenças de movimentos repetitivos, principalmente no ambiente fabril. A gente tem uma tradição aí e nós temos que imprimir essa tradição com cuidado das questões emocionais, né? Da É, saúde mental, porque, e muitos jovens, né, Verus, quando a gente vê as uhum, pesquisas, a gente tem sim. falado aqui da liderança mais madura, porque a gente sempre tem essa experiência, essa expectativa de quem está na liderança tem um pouco mais de vivência. E de jovens entrando no mundo do trabalho e muito cedo, tendo comprometido toda a parte da saúde, já traz o mundo, né? O mundo que estamos vivendo ele já traz aí condições muito favoráveis a todas essas pressões emocionais, né?
esse É, hiperatividade, hiperconexão, enfim, hiperlinguagens. Então, já contribui. Aí chega no mundo do trabalho, que também não considera tudo isso, é como se tivesse, entrou aqui, é assim, e não é, ele traz tudo isso, pode causar danos, muito ruins a todos, à organização como um todo, e essas pessoas que estão aí sofrendo, adoecendo, por conta de uma relação com o trabalho que eu acho que não fica só associada aos dados quantitativos. Tem muito essa coisa de quantas horas, de quantos projetos, de quanto tempo fazer, mas eu acho que tem o qualitativo aí também que pode estar sendo descuidado. A qualidade das relações, eu acho que é o foco aqui, acho muito da nossa conversa nessa humanização. A qualidade das relações é um importante espaço de prevenção de uhum. situações extremas de saúde, não é, Verusca? Eu acredito nisso. Não, totalmente, totalmente. Eu costumo dizer, né, que a qualidade das relações de trabalho determina os resultados, né? Determina a qualidade dos resultados. Então, essa liderança consegue construir relações de qualidade com a sua equipe, essa equipe ela vai entregar bons resultados, né? E essa relação de qualidade ela não passa por um ambiente permissivo, né? Acho que muita gente confunde isso, mas passa por um ambiente verdadeiro, né, um ambiente justo, né, um ambiente verdadeiro, um ambiente com relações de confiança. E quando a gente tem essa relação de confiança, a gente pode, né, falar a verdade, a gente pode cobrar, né, com respeito. Então a gente consegue estabelecer um padrão de relacionamento muito qualificado e produtivo na mesma medida, né? Que é isso que, na verdade, a gente está precisando. Verdade. Eu acho que é uma dificuldade, principalmente as consultorias dedicadas à gestão de pessoas, processos, É, tem essa dificuldade de esclarecer para a organização, para a liderança, que geralmente recorre a esse recurso, que não ou resultados ou cuidar das pessoas, ou exato. cuidar das relações e cuidar das metas. Não é isso, cuidando das relações, da comunicação, do que é essencialmente humano, a gente consegue assegurar processos qualificados, mais fluidos, como você disse, transparente. Eu vivenciei muito isso. Eu sempre trabalhei em situação extrema de pressão, como todo mundo, pessoal não aparece, né? Fazendo livros, enfim. Imagina programa de governo. O Brasil é o maior comprador de livros didáticos do mundo. Os editais são cruéis, os prazos são curtíssimos. Então, assim, você recebe editais imensos com exigências de toda a natureza, autorais, estruturantes, tudo, cada linha, cada ponto. É um processo lícito que já existe, já acontece no país aí há quase 30 anos. Os livros são produzidos de acordo com os editais, eles não são identificados, nem a editora, nem o autor. Você tem que primar ali pelo conteúdo, o conteúdo acadêmico, pela qualidade. Isso num prazo curtíssimo, com a equipe enorme, com autor. Então, assim, a pressão era enorme, assim, passávamos e passam ainda, porque eles continuam acontecendo aí meses sem final de semana, enfim, para cumprir aquele prazo, para fazer com aquela qualidade. Então, uma pressão muito grande. E isso acontece em todos os outros segmentos de mercado, essa questão da pressão, do prazo, da qualidade. Então, assim, está posto. Não tem como a gente receber uma equipe, seja de jovens profissionais, e dizer, olha, não, vai ser diferente, a gente vai, aqui assim, a gente vai se relacionar super bem, vai fazer as coisas quando der. Não é isso. É É, como a gente fazer com que esse processo aconteça da melhor forma possível, com bons resultados, que todos deem a contribuição do seu lugar, porque se foram contratados e estão ali, é porque foram aprovados no processo seletivo, porque tem formação, experiência, tem como contribuir com aquele processo. Então, para que essa contribuição boa seja realmente ali dada e favorecida, são relações, não tem outro jeito. não Não, tem. não existe. Esse negócio de top-down, É, é isso que você tem que fazer, é, isso não costuma dar bons resultados. Né? não, pelo contrário, né? É, É, né? Nossa, excelente, Cecília. Nossa, a gente está terminando e eu acho que você trouxe uma fala maravilhosa agora, né, para finalizar essa conversa. A pressão, ela existe, né? Isso faz parte do mundo real, mas se as relações, né, forem ruins, essa pressão ela dobra.
né? Sim. E se as relações forem boas, essa pressão ela tende a ser amenizada, e é isso que a gente está precisando, né? Chega de sofrer. É, pois é, vai terminar, todo mundo vai estar cansado, mas não vai estar doente. É diferente. Exato. É, Adoecer por causa de um processo, adoecer porque tem uma relação ruim com a chefia, porque precisa daquele trabalho, porque tem que se submeter àquilo até quando? Até você conseguir outro, e, né? Então, é, assim, nem engaja, e é um sofrimento, e é uma responsabilidade muito grande você deixar um dano tão grande na vida de uma pessoa. Quando eu exato. vejo um jovem tendo um burnout no trabalho, é claro que eu também aqui não defendo que a responsabilidade seja inteiramente ou da organização ou da liderança, né? Certeza. Aham. Então, a maturidade, a gente tem que contar também com essa percepção do colaborador, daquela pessoa que está na equipe, dela ir aprendendo a se posicionar, a lidar com Tá. isso. É É, uma corresponsabilidade, né, Verusca? E certeza. se é É, com certeza. corresponsabilidade, os dois lados têm que ver aí o seu papel. E a gente tem que ter essa noção de que sempre o lado mais maduro vai ser mais exigido, né? A gente não Sim, vai, vamos saber, né? Qual é o nosso papel nessa história. Se você é uma organização, você está contratando, você já está numa posição de responsabilidade por aquelas pessoas, por aqueles processos, exato. por aquele produto que chega na casa das Exato. pessoas, né? Se É, ele tem qualidade, se o produto educativo tem qualidade, qualquer que seja esse produto. Então, a gente tem responsabilidade depois que aquilo sai dali, que aquela pessoa sai dali. é o Ela é. impacto, é a responsabilidade sobre o impacto daquilo que você produz, né? Exato, Seja isso um produto, né? Seja isso uma relação, né? Mas exato. é sobre o impacto no final de tudo, né? É isso aí, impacto social. É muito grande. A liderança tem um impacto muito grande, né, na vida não só das pessoas que trabalham ali, mas fora também. Então, eu acho que é um papel lindo, né, que a liderança tem, um papel maravilhoso, e se bem utilizado, nossa, tem um impacto gigantesco, não só na empresa, mas na sociedade também, né? Verdade. E aí eu Comungamos queria dessa visão. Que bom. Queria que, para a gente finalizar, né, eu gostaria que você deixasse um conselho, né, como conselheira, né, deixasse um conselho para líderes, para empresas, né, sobre a importância dessas relações de qualidade, para tudo, né, para os resultados, para a sociedade, enfim. Ai, que bom, agradeço mais uma vez a oportunidade. E se eu puder dizer assim, deixar uma mensagem para a liderança, eu acho que a coisa da inspiração, né? Líderes, saibam que vocês, nós somos, né, inspiração para a equipe, para quem quer ser líder, Sim, mesmo para quem não é tão bom quando a gente encontra por aí no mercado pessoas que trabalharam conosco, que cresceram, é, que estão aí sendo líderes, realizando bons projetos. Ter essa noção de contribuir com tudo isso, com a vida dessas pessoas e, dependendo do trabalho que elas fazem, elas atingem outras pessoas também. Então, é responsabilidade, acho que é uma palavra importante, assim, ter noção dessa responsabilidade e que, de alguma forma, nós estamos a serviço aí da construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, e para além das formalidades, o exemplo, como Paulo Freire sempre disse, né? O hum, exemplo ele se sobrepõe a qualquer teoria. Não adianta você ter um manual sobre a mesa de como proceder, de como lidar, e quando fecha a sua porta você faz algo diferente. Então você é a verdade. O seu jeito de conduzir a sua equipe, de lidar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, ele vai se sobrepor a é, qualquer norma técnica da organização ou da legislação. Então, você tem grande responsabilidade sobre essas pessoas. incrível. Puxa, muito obrigada. Acho que foi lindo. Muito obrigada pela sua generosidade, né? Pela sua verdade, né? Dá para ver o quanto você realmente vive tudo que você fala. Deixem aqui as suas mensagens para Ceciliane, que a gente vai ler tudo, com certeza, né? Obrigada pela participação de todo mundo que está aqui com a gente, né? Ainda temos uma programação aí acontecendo no Maio Humanizado 2026 até o finalzinho do mês, até o dia 28, quando a gente vai ter um grande encerramento também com uma pessoa muito especial.
Ceciliane, muito obrigada, uma alegria ter você aqui. Obrigada, eu agradeço e parabéns pela iniciativa. Um excelente espaço de diálogo, Verusca. Obrigada. Obrigada. E é isso, minha gente. Quando a gente fala, né, quando falamos de fatores psicossociais, estamos falando de pessoas, de relações, de ambientes de trabalho, de cultura de trabalho, porque o trabalho ele pode ser um espaço de adoecimento ou um espaço de fortalecimento humano, e essa escolha começa principalmente na forma como nos relacionamos. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.